Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Hoje tem Santos e Juventude. Juventude e Santos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande jogo, 21h30. O Santos que vai ter muito frio pela frente, muita neblina. Olha, vai ser um jogo em condições atípicas, né? No futebol brasileiro, mas claro, o Santos precisa vencer também esse adversário. Vamos falar sobre o provável time do Santos e também quero falar sobre o interesse de times europeus em Kaique Fernandes, que foi muito bem no Sub-20, foi um destaque do Santos no torneio do Espírito Santo e 2 times europeus estavam lá monitorando o zagueiro do Peixe, Kaique Fernandes. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo. Aliás, o OneFootball é muito mais do que notícia, né? O OneFootball traz para você os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, o placar em tempo real, né? Você pode acompanhar os jogos em tempo real, jogos do Campeonato Brasileiro, além de acompanhar todas as notícias que acontecem no time do seu coração. O OneFootball também acompanha de perto o mercado da bola na Europa. A gente sabe que tem muitas transações acontecendo na Europa, os times estão de férias nesse momento, mas o mercado está a todo vapor. Então você já sabe, se pintar alguma negociação no futebol europeu, o melhor lugar para você conferir é na OneFootball. Então baixe agora, eu vou deixar o link fixado nos comentários. O OneFootball em parceria com o Varanda Futebol Debate. Baixe agora o melhor aplicativo de futebol. Meus amigos varandeiros, a bola vai rolar hoje, 21h30. Alfredo Jaconi, grande jogo. Antes de falar do jogo, quero falar sobre Kaique Fernandes, zagueirão do Peixe, foi muito bem no campeonato Sub-20, que foi disputado agora a um torneio internacional, né, com alguns times sul-americanos. O Equador disputou a competição, o próprio Uruguai, né, que o Brasil goleou na última partida, e o Kaique Fernandes jogou as 4 partidas, foi muito bem na competição, aliás, marcou gols, e 2 times europeus estão de olho no jogador. Aliás, tínhamos representantes desses times no torneio que foi disputado no Espírito Santo. Porto, de Portugal, e o Barcelona, da Espanha. Aliás, o Barcelona, o Santos tem, né, definido a prioridade de compra do Kaique com o Barcelona. 20 milhões de euros é o que o Barça pode pagar, teria que pagar para tirar o Kaique Fernandes do Santos Futebol Clube, né? E pode acontecer essa proposta na janela do mês de julho. Lembrando que a janela reabre dia 18 de julho. Kaique é muito bem visto no mercado europeu e olha, pode ser um dos jogadores que o Santos negocia agora na janela, porque o Santos precisa, né, fazer uma receita extraordinária, está previsto isso em orçamento, de aproximadamente 76 milhões de reais. E uma das possibilidades é o Kaique Fernandes. Vamos aguardar, né? O Kaique, que não está com o time em Caxias do Sul, ele foi liberado pelo treinador Fabian Bustos e voltou para Santos. Provavelmente estará à disposição contra o RB Bragantino no próximo sábado na Vila Belmiro. Meus amigos varandeiros, logo mais a bola vai rolar em Caxias, Santos e Juventude. Muito frio, claro, no Rio Grande do Sul. O Santos que vai ter também esse adversário e também a neblina, né, que é característica da região. Normalmente os jogos no Alfredo Jaconi tem muita neblina e o Santos precisa vencer o jogo. São 6 jogos sem vitória. O Santos que vem de um empate, um bom resultado contra o Atlético Mineiro, diante das circunstâncias, com um jogador a menos. O Lucas Pires acabou sendo expulso no segundo tempo. Já o Juventude é vice-lanterna da competição, não faz uma boa campanha não, e perdeu para o Corinthians na última rodada, jogando em São Paulo. Vamos ver
quais os prováveis times do Santos, lembrando que a escalação oficial só acontece 1 hora antes da partida. Vamos ver. Tá aí, portanto, o Juventude vai com César no gol, Rodrigo Soares na direita, Vitor Mendes, Rafael Forster na zaga e William Matheus na esquerda. No meio-campo, Jadson, Yuri Lima, aquele mesmo que jogou pelo Santos, Paulo Henrique e Chico, e na frente Pita e Vitor Gabriel. Já o provável peixe terá João Paulo no gol, Auro Júnior, Maico Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Sandri Zanocelo, Julio, Juan Seco e Marcos Leonardo. Tá aí, portanto, o provável time do Santos. Você percebe que nessa escalação consta o Marcos Leonardo. Existe a expectativa que o Marcos Leonardo jogue, até porque o Angulo não vive um grande momento. E o treinador Fabian Bustos, na conversa que teve com o Marcos Leonardo, as informações é que Marcos Leonardo vai para o jogo como titular. Talvez não jogue a partida toda, mas o Marcos Leonardo deve entrar como titular na noite de hoje. O Julio também viajou para Caxias do Sul e deve começar jogando também. O Santos que hoje terá os dois laterais reservas, né? Auro Júnior pela direita e Felipe Jonathan voltando a ser titular depois de algum tempo, né? O Felipe Jonathan foi bem na partida contra o Atlético Mineiro e realmente hoje terá a sua oportunidade, mais uma vez como titular. Ele que foi titular do Santos por praticamente 3 anos, né? Felipe Jonathan que chegou ao Santos em 2019, ainda com o treinador Jorge Sampaoli no comando do Santos, foi comprado junto ao Ceará, né? O Santos que pagou cerca de 5 milhões de reais pelo Felipe Jonathan em 2019 e agora o Felipe Jonathan, depois de um longo período no banco de reservas, né? Praticamente esquecido, o Felipe Jonathan volta ao time titular do Santos Futebol Clube. Mais uma vez, Ricardo Goulart deve começar no banco, assim como Brian Angulo, os dois jogadores que vieram realmente para serem protagonistas, vivendo um momento aí de banco de reservas. O Santos tem 13 pontos na competição, aliás, 14 pontos na competição, e nós temos 8 times com 14 pontos ganhos. O Santos ontem caiu para a 11ª colocação, o Santos caiu para a 11ª colocação com a vitória do Avaí sobre o Botafogo. O Avaí empatou em número de pontos com o Santos, né? Então agora são 8 times na classificação com 14 pontos ganhos. Então, mais uma vez, a importância da vitória hoje. Se o Santos vencer, sobe para 17 e cola nos times que estão ali na frente, né? no G6, no G4. Agora, se o Santos perder a partida ou empatar, a situação começa a ficar complicada, porque serão 7 jogos sem vencer. É claro que o Santos está tendo uma performance até certo ponto boa, jogando bem, mas futebol é resultado, não temos como fugir disso. Se o resultado não vier, a pressão vai aumentar. O Santos terá sábado o RB Bragantino, que também é um time complicado. No Campeonato Brasileiro não existem jogos fáceis, a grande verdade é esta. Então o Santos precisa sim hoje de uma vitória, não tem como voltar de Caxias do Sul sem uma vitória, está jogando contra o penúltimo colocado da competição, então hoje o Santos precisa voltar com a vitória e por isso o Fabian Bustos vai colocar aquilo que tem de melhor. O Ângelo começa no banco de reservas e deve entrar no segundo tempo. Esta é a programação para o garoto Ângelo. Léo Batistão ficou em São Paulo, ficou em Santos e não vai para o jogo, assim como o Kaique Fernandes. No mais, o time é praticamente aquilo que tem de melhor o treinador Fabian Bustos. É isso, meus amigos varandeiros. Quero saber o seu palpite para o jogo de logo mais Santos e Juventude em Caxias do Sul. Eu estou apostando uma vitória simples do Santos, num jogo difícil, 1-0, como é sempre jogar com Juventude lá, nunca é fácil, mas eu estou apostando num jogo complicado. 1-0 para o Peixe é meu palpite para o jogo de logo mais. É isso, meus amigos varandeiros, um grande abraço, valeu galera, tchau!